está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. E teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Tudo está preparado aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. E teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só tu és santo. Tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro
só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Com seus olhos fechados, erga suas mãos. Só tu és santo. Comece a declarar a santidade de Deus com convicção nessa hora. Não há outro como tu, não há outro como tu. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que enche essa casa com a tua glória nessa hora, Deus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és. Nós nos unimos, Senhor, a toda a criação e declaramos tua santidade, Deus. Receba o nosso louvor, pois não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro igual a ti, Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro igual, não há quem se compare, não há quem se iguale, não há quem possa se achegar a ti. Sente, Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo,
sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, e o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abri uma pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abri uma pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.
mais cadeias sobre ti. Não existem correntes em teus pés nem em tuas mãos. Tu estás livre para sempre em Jesus. Agora eu posso ver meu Salvador, contemplar tua face em esplendor. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você pode declarar isso? Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. 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 Tu és. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, com gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti
Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Suas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há, e toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, com gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há, e toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. E toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, e a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra,
E o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Nós poderíamos ficar cantando essa frase o resto da vida, parece, né? A honra, a glória, a força, o louvor, o poder, a majestade, tudo pertence ao Senhor nosso Deus. Por isso estamos, Senhor, na Tua presença, para louvá-lo e dignificá-lo. O Senhor é digno de receber tudo isso e muito mais. O Senhor é Rei, grande, forte, poderoso, completamente maravilhoso, perfeito em todas as perfeições, perfeito em todos os adjetivos. Nós estamos reunidos aqui, ó Pai, para louvá-lo e dignificá-lo, porque realmente o Senhor é digno. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, limpa-nos e purifica-nos, restaura-nos, torna-nos dignos de estarmos na Tua presença hoje e para sempre. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, podem sentar-se todos. Que bom ver você. Ou ver metade de você, né? Do nariz para cima. O resto a gente não consegue ver. Muito bem. Antes da mensagem mesmo, eu gostaria de dar 2 avisos. Hoje é o último dia para você entregar os presentes do chá de bebê da Liz. A Liz é a filhinha do Jean e da Rosângela, que deveria nascer na quarta-feira. Deveria nascer na quarta-feira. Mas, como dizem, a Liz é Lisa e já saiu. Ela nasceu quinta-feira. É por isso, o nome dela é profético, né? Liz Alisa. Muito bem. Nasceu bem, graças a Deus. Algumas pessoas já viram fotos, filmes, mas estamos esperando os pais liberar para publicar. Muito lindinha mesmo. Parece o pai, parece a mãe, parece todos os avós e todos os tios e primos. E hoje então é o último dia que nós temos para entregar os nossos presentes e também ofertas àqueles que trouxeram presentes em dinheiro para a Liz, tá? Se você esqueceu e quiser passar no cartão, vai cair na conta da igreja e a gente transfere para a conta da família. Mas você precisa avisar o Jean, o Felipe. Você precisa avisar o Felipe. Felipe, estou passando o cartão,
mas é um presente para a Liz. Aí o Felipe vai fazer a transferência direto para a conta da família, tá bom? Muito bem. Outro aviso que eu gostaria de dar é que nós estamos participando de uma conferência para jovens, cujo tema é Com Toda Pureza. Fantástico, espetacular, eu estou babando, está bom demais, bom demais, bom demais. Eu estou vibrando com cada palestra, eu estou vibrando com cada mensagem, depois de cada mensagem tem uma mesa redonda, um pinga-fogo de perguntas e respostas, é muito bom. Eu estou muito feliz com isso, muito feliz. E com isso eu estou muito feliz. Eu só não estou muito feliz com o número de participantes. Nós poderíamos ter um número de participantes maior, você poderia ter aproveitado. Eu fico triste porque alguns irmãos não aproveitam tudo que Deus oferece. E depois de 30 anos, eu cheguei a uma conclusão e eu desenvolvi uma teoria, chamada Teoria Mauriciana do Compromisso e Engajamento. Cadê Laila? Cadê Laila? Ela aparece assim, ela estava debaixo da mesa. Não estava não? Eu não estava te vendo. Você estava coisando. Tá. Laila, projeta para nós aquele primeiro slide da Teoria Mauriciana do Compromisso e Engajamento. Eu tenho uma teoria dos 10, 20, 30, 40%. 10, 20, 30, 40%. É claro que não são números exatos. Eu poderia dar os números exatos. Na verdade é 11,93%. O primeiro, o segundo é 18,32%, o terceiro é 31,97% e o outro é 41,43%. Mas, para não ficar muito confuso, a gente arredondou tudo para 10, 20, 30, 40%. Você pode pegar qualquer multidão que tem um objetivo comum, como um time de futebol, uma igreja, um clube, um bairro, qualquer coisa assim. E você pode dividir as pessoas em 4 grupos básicos, baseado no compromisso e no engajamento das pessoas. Você vai ter 4 grupos. Um grupo de pessoas cujo compromisso e engajamento é muito alto. Aquelas pessoas que sempre participam, sempre estão presentes. Aí você tem um segundo grupo cujo compromisso e engajamento é alto, não é muito alto, mas é alto. Elas não estão sempre comprometidas e participando, mas elas estão quase sempre comprometidas, quase sempre participando. O primeiro grupo são 10% do total. O segundo grupo é 20% do total. E aí nós temos o terceiro grupo que compõe 30% do total. É o grupo de compromisso e engajamento baixo. São os que quase nunca participa, quase nunca coopera, quase nunca nada. 30% das pessoas estão neste grupo. E aí nós temos o último grupo com 40% das pessoas cujo compromisso, cujo engajamento é muito baixo, quase zero. São os que nunca participam, os que nunca cooperam, os que nunca nada. 40%. Se você somar, vai dar 100% certinho. Então, nós temos aqui 100 cadeiras hoje. Por causa do distanciamento social, nós tivemos que dividir pela metade da capacidade. Nós temos capacidade para 200 pessoas, nós estamos com 100 cadeiras. Cada uma dessas fileiras tem mais ou menos 10 pessoas, só para arredondar.
Então, de 100 pessoas, você pega uma fileira do canto, aquela fileira é os 10% cujo compromisso é muito alto e sempre estão participando, sempre. Pode ser festa e pode ser mutirão de trabalho, pode ser de graça e pode ser muito caro, eles estão sempre participando. Aí você pega duas fileiras dessa, que é 20%, são aqueles que têm um compromisso alto. Eles não estão sempre, mas eles estão quase sempre participando. Aí você tem aqueles, mais 3 fileiras dessa, 1, 2, 3. Essas 3 fileiras aqui é o compromisso baixo, 30% do total, compromisso baixo, os que quase nunca participam. Ah, eu não tenho tempo, ah, eu não tenho dinheiro, ah, eu não tenho interesse. Essa é a verdade. Eu não tenho interesse. Ou o meu interesse é muito pequeno, muito baixo. E aí você pega as últimas 4 fileiras, 1, 2, 3 e 4, é o povo que está lá em cima, 1, 2, 3 e 4, 40% do total. Aqueles que têm um compromisso muito baixo, é os que nunca participa, nunca tem interesse, nada que faz, nada, tem nada. E nós tiramos a prova disso nessas últimas semanas. Nós fizemos um trabalho muito grande de reforma do templo, e eu estava contando que nós temos 40 homens. Na verdade é um pouquinho mais de 40, mas eu estou arredondando para 40 homens. Segundo essa teoria mauriciana do compromisso e engajamento, 10% de 40 homens são muito comprometidos e sempre estão participando. Se a gente precisar, olha, a gente precisa de alguns homens para vir mastigar tijolo, eles estão aqui, eles vêm mastigar tijolo. Olha, precisa de R$1.000 para mastigar o tijolo, eles vêm, eles participam. 10% são 4 homens. 4 homens cujo nível de compromisso é muito alto. 8 homens, nós podemos contar com esses 8 homens quase sempre. Às vezes ou falta dinheiro, às vezes falta tempo, e a gente entende isso. Não é que falta interesse, é falta condições de tempo, condições de dinheiro, outras condições. Mas quase sempre eles participam. Então, quando nós temos uma festa, nós podemos contar com todos. Mas quando nós temos trabalho, a gente só pode contar com os 10 e os 20%. E alguns da terceira categoria dos 30%. Se for festa, é mais. Se for trabalho, é menos. Nós temos mais ou menos 60 jovens. Mais ou menos 60 jovens. São todos aqueles que estão na faixa de 17 até 35 anos, mais ou menos. Tem uma ou outra exceção, por exemplo, eu e Ivanir, que temos 36. 36 em cada perna, né, amor? Não, estou brincando. Nós somos recém-saídos dos 50 anos. Aliás, por favor, anote na sua agenda, é muito importante que você não esqueça disso. Eu faço aniversário dia 15 de setembro. 15 de setembro, é muito importante. Desses 60 jovens, nós temos 6, mais ou menos 10%, 6, cujo nível de compromisso e engajamento é muito alto, e eles estão sempre participando de tudo, desde festa até trabalho pesado. E aí nós temos 20% que são outros 12 jovens cujo nível de compromisso é alto,
Não é muito alto, mas é alto. Você pode contar com eles para quase tudo, quase sempre. E aí nós temos 18 jovens, cujo nível de compromisso é baixo. Depende do assunto e depende de quanto custa. Se for festa, eles estão dentro, e se for de graça, também. Se for trabalho, aí não, né? E se tiver que pagar, aí menos ainda. E aí nós temos 24, só se você pagar para ele e for buscar ele na casa dele, e dar banho nele, trocar ele e trazer ele, aí ele participa. Não é? É. Você acha que eu estou exagerando? Ai, ai. A questão de dar banho é um exagero, tá? Mas de ter que buscar, aí é verdade. Então, a gente se alegra muito, muito, muito demais com os 10%, a gente se alegra muito com os 20%, a gente se alegra com os 30% e a gente se entristece com os 40%. Varia um pouco, esses números variam um pouco dependendo do que vai ser feito e de quanto custa, tá? Mas no geral é mais ou menos isso, ok? Então, eu não tenho os números das mulheres, mas depois a gente faz. As mulheres têm uma tendência de ser um pouco mais participativas, um pouco mais, né? Mas se chamar elas para uma reforma, poucas delas aparecem, né? Mas limpa a janela, isso mesmo, é verdade, né? O nível de participação das mulheres é maior, né? Mas não é. As mulheres, isso mesmo, né? Sim, pastor Ademir. Você é mulher? Não entendi. O pastor Ademir faz lanche também. Pastor Ademir lava, passa, cozinha, pinta, lixa, esfrega, sobe, desce, de tudo. Isso mesmo. Ele já está casado e corta cabelo, né? Você percebeu? Eu estou com um corte novo e penteado para a esquerda, penteado para o lado do guarda-roupa. Muito bem, irmãos, eu estou dizendo isso para dizer a minha alegria. Não quero falar de tristeza. Se você entendeu alguma coisa assim, não, eu não estou triste. Eu estou muito feliz com os 10%, os 20% e os 30%. Eu não estou tão feliz com aqueles que não aproveitam. Não aproveita. Não aproveita. Podia aproveitar mais, podia ser mais feliz, aproveitando mais aquilo que Deus nos oferece. Tá bom? Muito bem, meus irmãos. Estes dias, se você está em dia com a sua leitura bíblica, e eu posso dizer que 10% estão em dia, 20% está quase em dia, 30% está meio atrasado e 40% nunca mais pegou na sua Bíblia, né? Que tristeza. Mas se você faz parte dos 10% e dos 20%, está com a sua leitura bíblica, 10%. Muito bem, você já entendeu. Muito bem, exatamente. E chamou muito a nossa atenção nessa devocional online a questão da hospitalidade, o quanto Deus quer, o quanto Deus deseja que nós sejamos hospitaleiros. Isso está lá em Gênesis capítulo 18. Vamos ler do versículo 1 até o versículo, eu coloquei 22 lá em cima, mas não é não, tá? Até o versículo 15.
22, de 1 até 22. Gênesis 18, de 1 a 22. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. Outra coisa que a gente observa também, os 10% que têm suas Bíblias e acompanham nas suas Bíblias, os 20% que acompanham aqui em cima, e aqueles que nada. Aí Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando ele os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. E disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para lavarem os pés e descansarem debaixo dessas árvores. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que chegaram até o seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Aí Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, mulher, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-as e façam os pães. E depois ele correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e o deu a seu servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado. Rápido, né? De um versículo para o outro, deve ser novilho tipo miojo. E o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. E aqueles homens perguntaram: aonde está Sara, sua mulher? Ela está ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: olha, eu voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara, uma mulher, estava escutando a entrada da tenda atrás deles. Abraão e Sara já eram velhos, da idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. E por isso ela riu. Ela riu consigo mesma e pensou: depois de velha, e o meu marido já velho também, ainda terei esse prazer de ser mãe? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Por que ela está duvidando? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera eu voltarei a você, e Sara terá um filho. Aí então Sara teve medo. Foi por isso que ela mentiu, dizendo: não, eu não ri. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Sublinhem na sua Bíblia agora o versículo 19. Quero ver o que você vai fazer com o seu celular agora. Pois eu escolhi ele, eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e os seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Esse é o papel dos pais: preparar uma geração que continue andando nos caminhos do Senhor. Versículo 20: disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas
e o seu pecado é tão grande, que eu descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido, se não, eu saberei. E os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu perante o Senhor e começou a seguinte conversa. E aí, em casa você termina de ler uma conversa muito interessante. Por fim, no capítulo seguinte, Sodoma e Gomorra são destruídas, e as cidades ao redor também são destruídas por causa de 2 pecados principais, muitos outros pecados, mas 2 pecados principais. Um eu não posso falar porque senão eu vou ser processado pelo pessoal do LGBT, e o outro pecado é injustiça social. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas não é nisso que eu quero parar agora. Eu quero falar sobre a questão de que Deus deseja que nós sejamos hospitaleiros. Olha só o versículo 2. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, no instante em que os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Eu quero destacar esses 2 verbos aqui. Ele correu e ele curvou-se. Ele tinha pressa em receber aqueles homens. Ele não conhecia aqueles homens, não sabia quem eram, depois ficou sabendo, mas naquela hora ele não sabia. Mas eram homens viajando numa região deserta, certamente cansados, certamente sujos, certamente com fome. E ele, sem pensar em outra coisa, ele fala: ali vem 3 homens que precisam da minha ajuda, eu vou ajudá-los. Ali vem 3 homens que precisam da minha ajuda e eu vou ajudá-los. E ele correu na direção daqueles 3 homens, diferente de muitas vezes nós fazemos, né? A gente corre em direção à contrária de quem precisa da gente. Ele correu na direção de quem precisava, a gente corre em direção contrária de quem precisa da gente. E ele curvou-se respeitosamente, ele cumprimentou aqueles homens com toda a reverência, com todo respeito. Então quero destacar essas 2 coisas aqui: a pressa que ele tinha em servir quem precisava, e o respeito e a consideração por aqueles homens. Respeito e consideração. Ele curvou-se até o chão, e ele, sem saber, cumpriu 2000 anos antes aquilo que o apóstolo Paulo deixou registrado em Filipenses capítulo 2, versículo 3: nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E é assim que nós temos que considerar os outros. Quando nós resolvermos obedecer este mandamento de Filipenses 2:3, que Abraão estava obedecendo antes de ter sido dado esse texto, sabendo por outros caminhos, porque é o natural, é assim que deve ser. Acabou o problema de desrespeito entre nós, acabou o problema de racismo, acabou o problema de machismo, acabou o problema de homofobia e tantas outras coisas. Ele curvou-se em respeito àqueles 3 homens que ele não sabia quem eram.
Ele não sabia se eram senhores viajando ou se eram escravos fugindo. Ele simplesmente viu 3 pessoas. É o suficiente para prestar a essas pessoas respeito, para dar a essas pessoas atenção. Não tem nada a ver com cor, não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com opção ou inclinação sexual. Merece respeito. Preto, branco, amarelo, verde, vermelho, merece respeito. Homem, mulher, merece respeito. Aqueles que optaram, eles não gostam muito de falar de opção sexual, eles preferem que a gente diz inclinação sexual. Não importa a inclinação sexual, eu devo respeitar essa pessoa. Eu posso discordar da opção ou da inclinação, mas eu tenho que respeitar a pessoa. Não importa a religião, pode ser evangélico, católico, budista, candomblé, pode ser islâmico, não importa. Você pode discordar da religião, mas você tem que respeitar a pessoa. Respeito não tem nada a ver com qualquer outra coisa. Ali está um ser humano. E você precisa ser humano para tratar com respeito outro ser humano. Se você levar em consideração qualquer outra coisa, é homem, é mulher, tem tendências assim, é porque é de outra religião, porque... Não, jamais, nunca. Respeito sempre. E isso me chama muito a atenção. Então, ele está aqui numa atitude de pressa em servir. E respeitosa, muito respeitosa. Ali no versículo 3 e 4, olha só a loucura deste homem. Não é uma mulher que está correndo de um lado para o outro para receber convidados. É um homem. Certamente faz parte daqueles 10% que eu falei agora há pouco, mas é um homem. Olha só: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo, sem fazer uma parada, passa lá em casa para tomar um cafezinho. E ele estava sendo sincero. Muitas vezes quando a gente fala isso, nós não somos sinceros, né? A gente fala assim: eu convidei por educação, e por educação você devia ter dito, não, obrigado, fica para outra vez. Não? Mas ele está sendo sincero: passa lá para tomar um cafezinho turco, porque nós estamos aqui no Oriente Médio. Mandarei buscar um pouco de água para lavarem os pés e descansarem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que chegaram até o seu servo. E aqui aqueles homens disseram: está bem, vamos fazer sim uma paradinha. A prontidão em servir. Ele não esperou os homens pedirem. Normalmente a gente espera, né? A gente classifica uma pessoa na rua maltrapilha, suja, como pedinte. Porque ele tem que ser pedinte, porque se ele não pedir, a gente não dá. E mesmo pedindo, a gente não dá. E a gente está cheio de motivo. É vagabundo, é preguiçoso, é não sei o quê. E tem mesmo. Tem os vagabundos, tem os preguiçosos, mas tem aqueles que não são. E como é que você sabe quem é e quem não é? Então faça aquilo que o Espírito Santo está te dizendo naquela hora. E
E eu tenho certeza que nem sempre Ele vai dizer sim, ajude, e nem sempre Ele vai dizer não, não ajuda não porque é um vagabundo. Ouça o Espírito Santo. Mas eu quero destacar aqui a prontidão dele em servir. E olha agora no versículo 6, olha como esse cara corre e bota todo mundo para correr. Parece Ivanir lá em casa. Corre que nós vamos receber visita, e aí ela me manda, ó, vai lá no mercado e compra isso e o quê? Bacon. Meu amor ama bacon. Fala, ó, vai lá e compra um pacote de massa de lasanha e bacon, não esquece do bacon. Aí quando eu chego em casa, falo, esqueci da mussarela. Volta lá e pega a mussarela e traz o bacon. Eu já trouxe, mas traz mais. Aí eu chego com a mussarela e ela fala, cadê o presunto? Eu falo, mas você não falou o presunto. Volta lá, pega o presunto e traz bacon. Mas eu já trouxe, traz mais. Visita gosta de bacon. Quando nós fomos visitar aqueles nossos amigos na Inglaterra, nós fomos tomar café, e eles usam um bacon que é do tamanho de uma palma da mão, assim, gente. A Ivani falou, eu quero morar aqui. Não foi? É lindo, gente, o bacon é desse tamanho e não tem gordura, é só é só carne mesmo, é bem fininha, é muito bom. Ela quer morar lá agora. Isso aqui fica desligando. Se fosse uma Bíblia comum, não desligava. Olha só o versículo 6. Abraão foi como? Apressadamente à tenda, e ele disse o que para Sara? Depressa, mulher. Ele foi apressadamente e botou a mulher para correr. Depressa, mulher, pegue 3 medidas de qual farinha? Da melhor farinha, dona Benta, da melhor farinha, não é daquela outra, não, é da melhor farinha. Amasse e faça pães. Depois ele fez o que? Ele correu para o rebanho e escolheu qual novilho? O melhor. Ele correu e ele escolheu o melhor. E ele deu aquele para o servo dele, e ele falou o que para aquele servo? Prepara depressa, depressa. E aí então ele trouxe coalhada, leite, novilho, tudo que tinha sido preparado às pressas. É a pressa, o desejo, a vontade de servir aqueles 3 homens, rápido e bem. Servir rápido e servir bem, servir o melhor, a melhor farinha, o melhor novilho, e mais coalhada, e mais leite, e mais outras coisas, sabe-se lá o que? Servir rápido e servir com o melhor. E aí no versículo 7, ele correu, preparou e botou todo mundo para correr também. E aí nós aprendemos aqui sobre hospitalidade. Deus quer e Deus exige que nós sejamos mais hospitaleiros, porque todos nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos para uma outra terra, alguns para o inferno, outros para o céu. Para o inferno é todo mundo que ignorar a mensagem de salvação do Senhor Jesus Cristo, inclusive você. Se você ignorar e não entregar sua vida para Jesus. E para o céu estão indo todos aqueles que levam a sério a mensagem de salvação do Senhor Jesus e entregaram sua vida para Jesus. Não é só crer, é entregar a sua vida para Jesus. Esses vão para o céu, mas peregrinos todos somos, ninguém vai ficar aqui muito tempo. Se Deus me abençoar muito, eu fico aqui mais ou menos uns 20 ou 30 anos, não mais do que isso, mas também posso ir amanhã.
Ou daqui a pouco? Ah, estou brincando. A água. Viu? Vai fazer gracinha, vai. Ainda bem que ninguém na internet viu. Eu estava pregando sobre o que mesmo? Em servir depressa. Eu estava pregando agora há pouco em servir depressa. Eu estava pregando agora há pouco sobre servir depressa. Meu Deus. Uma salva de palmas, por favor. Bem. Na verdade, todos eles estavam atentos à necessidade. Eles fizeram isso de propósito, só para eu dar um exemplo, tá? Muito obrigado a todos aqueles atentos para servir depressa. Se eu tomar tudo, não derruba, né? Então, meus irmãos, Deus quer que a gente seja, que nós sejamos. Deus quer que nós sejamos hospitaleiros, que a gente olhe, identifique logo a necessidade daqueles que estão ao nosso redor, e a gente corra em direção a eles para servi-los depressa com o melhor. É o que diz, por exemplo, Hebreus 13:2, que pega justamente esta história de Gênesis 18 e diz assim: não se esqueçam da hospitalidade. Hebreus 13:2, não se esqueçam da hospitalidade, porque por ela, alguns não sabendo, hospedaram anjos. Não sabendo, hospedaram anjos. Se nós soubéssemos que são anjos, a gente ficaria, né? Mas sem saber. Obrigado, não aguento mais tomar água. Obrigado, agora vou ter que tomar, né? Vou ter que tomar. Obrigado, muito obrigado. Vou tomar, não vou fazer desfeita não, vou tomar. Ai, pronto, tomei. Manteiga. Quando era criança, minha mãe fez eu comer um potão de margarina ou manteiga, porque eu queria manteiga dos dois lados do pão. Ela passou de um lado só e eu reclamei. Então ela passou de todos os lados, pegou o pão, enfiou dentro do pote, agora você vai comer tudo. Eu tive que comer. Eu aprendi. Um lado é suficiente, para que dos dois, né? Você gosta dos dois, né? Fazer você comer um pote inteirinho. Olha só também, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, e aqui tem um detalhe muito importante: sem reclamação. Naturalmente eu não sou muito hospitaleiro, mas eu me esforço para ser. Se você for lá em casa, quem vai te oferecer café sou eu, não é a Ivanir. Não é porque ela não quer, é porque ela gosta de bacon. Não, mas eu vou te oferecer café, ou chá, ou alguma coisa. Eu me esforço para isso, não é natural. Então eu comecei me esforçando para ser mais hospitaleiro e oferecer um cafezinho para você, um chazinho, alguma coisinha.
E depois eu evoluí um pouco mais, e além de oferecer, eu parei de reclamar. Porque depois que você saiu, eu reclamava. Comeu todo o meu café, comeu toda a minha banana. Você conhece a história da banana, né? Não vou contar de novo. Então, mas agora já não reclamo mais. Você pode ir, eu não reclamo mais. Mas se você pegar se você pegar o livro Carta de Tito, capítulo 1, versículo 8, diz a mesma coisa sobre a questão da hospitalidade. Se você pegar 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, diz a mesma coisa, a questão da hospitalidade. Se você pegar 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 10, diz a mesma coisa, a questão da importância da hospitalidade. Agora, um dos textos que mais me chama a atenção sobre a necessidade, é um mandamento, não é só uma questão de educação, não é só uma questão de simpatia, é uma questão de obedecer um mandamento de Deus. Mateus capítulo 25, versículo 34 até 40 é muito interessante. Mateus 25, 34 até 40. Mateus 25, 34 até 40 diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, e vocês me deram de comer, eu tive sede, e vocês me deram de beber, eu era estrangeiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, eu adoeci e vocês me visitaram, eu estive na prisão e vocês foram me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? Ou quando foi que nós te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Ou enfermo na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeram. Uau! Uau! Cada vez que você vai lá na minha casa e eu faço um cafezinho para você, eu estou fazendo um cafezinho para Jesus. E Ele adora o meu café. Ele adora. Assim, adorar no sentido de gostar muito, né? Ele vibra com o meu café. É impressionante. Então, irmãos, eu gostaria que nós aprendêssemos 3 coisas aqui. Dá uma olhada nessas 3 coisas aqui. Como é que você vai pegar essa palavra de Deus e colocar em prática na sua vida? Você vai colocar da seguinte maneira: número 1, seja mais rápido em servir as pessoas. Seja mais rápido. Para de moleza, para de arrastar os pés, levanta do sofá e vai servir alguém. Vai servir alguém, seja mais rápido. 2, tenha o maior respeito e consideração pelos outros, independente de cor, raça, sexo, religião ou qualquer outra coisa. São seres humanos, antes de qualquer coisa, são seres humanos, igual você, em muitos casos melhor do que você, melhor do que eu, e mesmo que não fosse, a palavra que nós lemos agora há pouco é: considere eles como se fossem melhor. Independente de ser ou não, considere como se fosse. Trate ele bem, trate ela bem. O negro, o branco, o amarelo, o verde, o azul, o homem, a mulher, o homossexual, o budista,
o islâmico, o católico, todos eles, trate-os bem, trate-os com respeito. E a terceira coisa que se destaca aqui é: sirva e ofereça aos outros o melhor que você puder. Sabe aquelas 2 garrafas de água que você tem na sua casa, uma para você e outra para visita? A tua é de água mineral e a da visita é água torneiral. Eu sei que não é em todas as casas não, mas em 10%. Em algumas casas tem 2 garrafas, a mineral é para mim, a torneiral é para visita, porque ela toma da torneira na casa dela mesmo, então não vou desperdiçar minha água mineral com ela. Pelo amor de Deus, se converta, sirva e ofereça aos outros o melhor que você puder, chegando ao ponto do desconforto, mas não de pôr em perigo financeiro a sua própria vida. Eu estava lendo, depois de 30 anos eu voltei a ler, terminei essa semana, C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, e num dos capítulos ele trata sobre essa questão de como o cristão deve ajudar os outros. E ele diz o seguinte: quando ajudamos os outros, estamos fazendo com o que nos sobra, estamos fazendo muito pouco, como cristãos, é muito pouco. Do cristão Deus exige mais. Se você está fazendo na média do que os seus colegas que têm uma vida financeira parecida com você, então você tem uma vida financeira aí de, sei lá, 1 salário, 2 salários, 3 salários, 5 salários, não sei, e você ajuda na média que os seus colegas ajudam, então como cristão você está fazendo muito pouco. Nós cristãos temos que, ele diz assim, que nós cristãos temos que ajudar até o ponto do desconforto. O que significa isso? Nós temos que ajudar pelo menos até chegar ao ponto em que tem algumas coisas que eu quero fazer para mim e eu não posso fazer para mim porque eu estou fazendo para o outro. Interessante, não é? É muito interessante isso. Existem algumas coisas que eu gostaria, não são coisas que eu preciso, mas são coisas que eu gostaria de fazer, só que eu não posso fazer porque eu estou investindo na vida dos outros. Então esse é o tal ponto do desconforto. Eu não tenho tudo o que eu quero, eu não tenho todo o conforto que eu quero, porque eu estou investindo em outros. É muito interessante isso. Mas não ao ponto do perigo financeiro. Às vezes você exagera e compromete, aí é questão de perigo financeiro. Aí você compromete demais você e sua família. Esse ponto já não é saudável. Mas o ponto do, eu vou dar o que está sobrando, pelo amor de Deus, passe desse ponto, vá um pouco além disso. Então, gostaria que os irmãos pensassem nisso e vamos ser cristãos melhores, vivendo dessa maneira. Número 1, ser mais rápido em servir as pessoas. Número 2, ter o maior respeito e consideração pelos outros, independente de cor, raça, sexo e religião. E 3, servir e oferecer aos outros o melhor que pudermos, chegando ao ponto do desconforto, mas não ao do perigo financeiro. Coloque-se em pé, vamos orar nesse sentido. Antes disso,
Vamos repetir todo mundo junto até você decorar. Laila, volta lá, por favor. Aquele último. Estava projetado, não estava? Isso, volta lá, Laila. Vamos repetir junto esses 3 versículos? Vamos lá. Número 1: ser mais rápido em servir as pessoas. Número 2: ter o maior respeito e consideração pelos outros, independente de cor, raça, sexo, religião ou qualquer outra coisa. 3: servir e oferecer aos outros o melhor que pudermos, chegando ao desconforto, mas não ao perigo financeiro. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nós pudemos ler nesta noite. Muito obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra nos orienta naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor deseja e naquilo que o Senhor exige de nós, como filhos do Senhor, que nós sejamos hospitaleiros. E nós pedimos, ó Pai, confessamos ao Senhor que não temos sido tão hospitaleiros como o Senhor deseja que sejamos, e pedimos que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo do Senhor que em nós habite, nos impulsione, e que nós não venhamos a resistir ao impulso do Espírito Santo, para sermos mais hospitaleiros, e assim cumprirmos a Tua vontade e o Teu mandamento. Muito obrigado, ó Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida, pode assentar-se e acabamos, né? Acabamos. Pode ficar de pé se quiser também, nós acabamos. Deus abençoe, vá com Deus. É tão esquisito esse negócio de